que diz assim para a gente: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. E nós vamos falar hoje acerca dessa luz. Mas antes de eu entrar na palavra, a gente vai fazer aqui uma dinâmica. Talvez vocês estejam perguntando assim: por que tem tanto nome aqui, né? A nossa dinâmica, ela vai ter copo, tá aqui. Tem água, tem um prato, tem uma vela e tem um fósforo. Esse prato a gente vai fazer como simbolizando, esse prato aqui seria o mundo. Essa água que está aqui, ela vai representar a palavra. A vela representa cada um de nós. Mas tem uma pessoa aqui muito importante, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está sendo representado por esse fósforo. Eu vou acender a vela. Essa vela aqui está representando a cada um de nós. Nós estamos no mundo, que é o prato. Nós temos a palavra, que está representando essa água. E a gente tem a chama do Espírito Santo em nós. Porém, para essa chama aqui se manter, a nossa vida tem que estar pautada na palavra e nós não podemos perder o foco. No momento que eu ou você perde o foco, quando a gente perde o foco, a gente começa a olhar as coisas lá de fora. Aí isso acontece, olha. O que aconteceu? Apagou a chama. E você acredita que há pessoas dentro da igreja que está assim? Tá assim, ó. Tá no mundo. Tá a palavra. Vem a igreja. Vem a igreja. Ouve a palavra. Mas a vida dessa pessoa está envolta com as coisas do mundo. E por ela estar envolta às coisas do mundo, Senhor, como é que é para mim falar sobre isso? E Deus aí me trouxe para essa situação aqui, ó. Aqui é o mundo que a gente vive. Quem é que não gosta de um carro? Uma casa, é muito bom. Alguém aqui tem desejo de ter uma casa? É muito bom, é ótimo. Gente, eu amo comer. Tem um lugar, sabe, em Nilópolis, o lugar, né, pastor? O lugar bom de comer. Uma carne que é uma delícia. Quem é que não gosta de dinheiro? Me diz aí quem não gosta de dinheiro. Eu gosto. Ah, menino, falaram de um cruzeiro. Minha irmã foi para um cruzeiro, foi para Salvador. E olha, ela disse que dentro do navio não tem coisa melhor. Então eu tenho um sonho também de pegar um cruzeiro. Pastora Jaqueline fez um passeio, ela, pastor Humberto, né? E as crianças. Joia, eu amo de paixão. Como eu gosto de joia. Meu marido sabe. Se
Se eu puder no meu aniversário, me dá uma joia. Eu amo joia, sabe? E ele até ficou meio triste uma vez comigo, que ele veio com um buquê enorme, sabe? Eu olhei o buquê e falei, não é isso que eu gosto. Mas não é isso. Sabe por quê? Tá bonita agora, mas depois aquilo dá um mau cheiro, certo? Então eu falo para ele assim, olha, se você não pode dar uma joia, você então me dá uma plantinha. Eu amo plantinha, eu gosto de plantinha. Então ele me dá plantinha. Fora disso, dentro do mundo que nós vivemos, tem isso daqui: inveja. E infelizmente isso acontece dentro da igreja. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o que está lá fora a gente já sabe. Agora você vê isso dentro da igreja, inveja. É muito triste. Você ainda não tem o seu companheiro? Ore. Deus traz. Deus restaura casamento. Eu já vi. 15 anos a pessoa deu o divórcio. Divorciou. Eu não sei porquê, mas estou falando. Divorciou e a pessoa já estava em outro relacionamento, com outro filho. E aí Jeová resolve e traz aquela pessoa, depois de 15 anos, e trouxe para casa. E tiveram que casar novamente, sabe? Eles começaram a olhar um para o outro. O pastor falou assim, olhar não pode. Vocês vão casar. E ela teve que ir lá, sabe? E fazer todo o processo, e teve o casamento. Contenda. Vocês sabem o que é contenda? Sabe? É terrível a contenda dentro da igreja. E o pior é que muitas vezes há grupos que aderem à contenda. Há grupos que gostam da contenda. Se alguém vier falar comigo em relação a alguém e falar assim, olha, eu estou falando aqui para a irmã, mas eu não gostaria que a irmã falasse com ninguém, então não fale comigo, porque eu vou confrontar. Eu vou chamar quem falou e vou chamar a que foi falada. Então a contenda você corta. Mas tem pessoa que gosta do negócio, sabe? E não tem nada de novo aí não para me contar. Ou você não foi no culto, né? Ou em vez de soltar aquela palavra, sabe? Olha, eu tive no domingo lá, sabe? Olha que palavra, meu Deus do céu, pessoas se renderam. Mas sabe qual é a conversa? Não é essa. E sabe quem pregou? Tu já sabe, tu imagina, né? E ali começa a alimentar. Você está pensando que você está o quê? Está aqui, ó, velhinha apagada dentro da igreja. Ambição, queira o que é teu. Não deseja aquilo que não é teu. Às vezes Deus não tem esse projeto para você, mas você, porque fulano deu certo comigo, vai dar certo. E vai, furada. Aí vem a traição, coisa triste isso daqui. Coisa triste. Você está lidando com uma pessoa, se dando para aquela pessoa,
E daqui a pouco você sabe que aquela pessoa está traindo você. Irmãos, é uma dor muito grande. E torno a falar, infelizmente, dentro da igreja. Parece brincadeira, né? Isso daqui. Nós sabemos que o pai da mentira quem é? Se o pai da mentira é ele, o diabo, por que a gente mente, hein? Eu comentei aqui na escola bíblica que o Alan e a minha filha pequenos, e às vezes eu estava em casa, eu não queria atender o telefone. Sabe aquele dia que você não quer falar? Aí eu falava para eles assim, olha, se alguém ligar para a mamãe não está em casa. E isso serva de Deus, né? Serva de Deus. E aí o Alan é uma bênção na minha vida, sabe? Aí tocaram o telefone, o Alan atende o telefone, aí a pessoa fala, eu quero falar com a sua mãe. Aí sabe o que ele falou? A minha mãe mandou dizer que ela não está em casa. Eu na hora peguei o telefone, não minha filha, não, eu estava brincando aqui com eles e tal. Era isso. E eu aí falei para eles, olha, a mamãe nunca mais vai mentir para você. Sabe por quê? Como eu, mãe, estou incentivando o meu filho a mentir. Amanhã ele está um jovem, está mentindo. Por quê? Partiu de mim a mentira. Então isso aqui a gente realmente tem que tirar. Isso tudo aqui, irmãos, fazem parte do mundo que nós vivemos. Tanto o lado bom quanto o lado ruim. Mas nós, se queremos essa chama acesa, o meu coração não pode estar preso nem nisso daqui, nem muito menos nisso daqui. Deus realiza sonhos, sim, Ele realiza. Mas há sonhos que são só nossos. E muitas vezes Deus não vai realizar o tal sonho porque sabe que se Ele realizar aquele sonho, a gente se perde. Que nós possamos viver, sabe, irmãos, com a chama acesa. Ainda falei hoje com a pastora Cláudia que eu estava muito nervosa. Porque, irmãos, subir no altar para você falar... Eu sei que B com A faz Bá, L com A faz Lá. Se eu juntar as duas dá bala. Eu sei. Mas para quando você abre a palavra, aí, irmãos, não é BA, não é o BE, sabe? Não é o DA, não é o FA, não é o ME. É você ter que falar aquilo que Deus está mandando você falar. Independente se muitas vezes você está enquadrado nessa situação. E quando a gente está enquadrado, é para que a gente mude. E eu falei hoje com a pastora Cláudia. Pastora Cláudia, eu estou nervosa, minhas pernas estão tremendo. Porque a gente treme diante da presença do Pai. No momento que a gente subir no altar e não sentir mais esse tremor, é porque a gente está achando que a gente é muita coisa. E aí, a coisa não flui em nada. E eu falei, Senhor, me ajuda. E eu falei para ela, o Espírito Santo hoje, 2h da manhã, falou assim para mim, minha filha, você sabe que o Espírito Santo não é uma emoção? Aí eu falei, Senhor, fala melhor para mim sobre isso. Ele falou assim, ele não é uma emoção. Muitas vezes você vem, ouve um louvor, você chora, você pode até falar línguas estranhas, porque você sabe a língua estranha.
mas o Espírito não está ali. Criou-se um ciclo, sabe? E aí o Espírito não está ali. Porque a pessoa do Espírito Santo dentro de nós, ele tem uma ação muito grande de mudanças. O pastor falou de mudança, não foi, pastor? De mudança, de transformação. Daquilo que você estava andando para lá, e ele fala: volta, eu quero que anda por aqui. Daquilo que você está acostumado a fazer. E muitas vezes você está tão acostumado a fazer, sabe aquela mentira que você fala tanto, que ela se torna até uma verdade? Acontece isso. Mas hoje, o Senhor nos trouxe nesse lugar para falar com cada um de nós. Deixa que a chama do Espírito Santo envolva totalmente a tua vida. Deixa ela queimar, sabe, dentro de você. Deixa ela queimar, para que aquilo que ela quer fazer dentro da gente seja feito. Quantas vezes nós adiamos o agir de Deus, porque nós, sabe, fazemos isso, ó. O mal começa a prevalecer. Você começa a se contaminar com todas aquelas coisas ali. E hoje ele está falando assim bem claro para a gente, conversando com a gente aqui. Coisa muito séria, irmãos. Bom seria que na igreja do Senhor não tivesse isso daqui, ó. Não tivesse nada disso. E que nós amássemos, igual o pastor Humberto estava louvando ao Senhor. Quero voltar o início de tudo. Ah, irmão, o meu início foi tão lindo. Criada dentro do Evangelho, sim. Mas a experiência minha, sabe, de falar, eu quero o Senhor na minha vida, eu fiz com 12 anos de idade. A minha mãe falou assim: eu não vou permitir você passar pelas águas. E eu falei: mãe, eu preciso passar pelas águas. Minha mãe falou assim: não. Olha só, na época, a Miriam, moleque, gostava de soltar pipa, gostava de bola de gude, gostava de jogar peão, gostava de soltar uma pipa e olha, era ruim de me cortarem. Primeiro, porque o cerol vinha até na minha mão. Segundo, na minha rabiola sempre tinha lá, além daquele cerol bem forte, tinha gilete. E eu tinha o prazer de cortar e vir com o peão e passar e, sabe, como é que fala? Hein? Ah, isso aí. Eu ficava feliz da vida quando eu aparava. Aí via aqueles fominha de pipa, porque quando você tá com uma pipa parada, aí ele quer cortar porque ele quer pegar a tua e a que tá parada. E eu amava isso. E na época a gente não podia soltar pipa, não podia nada disso, não podia nem rir. E eu resolvi, falei: não, eu quero passar pelas águas, mãe, eu quero. Aí minha mãe falou assim: olha, eu lavo as minhas mãos. Eu falei assim: olha, hoje eu vou para uma vigília. E se eu chegar lá na vigília, o Senhor me batizar com o Espírito Santo? Aí ela falou: aí é que eu lavo as minhas mãos mesmo. Minha mãe nunca acreditou que o Espírito Santo poderia agir na minha vida. E eu fui para a primeira vigília e eu fiquei assim no altar e segurei o altar e eu fiz que nem aquela passagem: eu só largo esse altar só depois que eu for batizado. E eu segurava, ninguém ia me tirar do altar. E Deus sabia
que eu não ia largar o altar. E ali ele me batizou com o Espírito Santo. Então, quando eu cheguei em casa, eu não tinha voz. E aí, minha mãe, o que aconteceu? E eu só falava línguas estranhas. E minha mãe ficou me olhando, o que está acontecendo? A Miriam tá vendo algum problema? Não, era o revestimento. E na semana seguinte eu passei pelas águas. Então eu vivi essa experiência. E depois eu falei, nunca mais eu abro mão desse Jeová na minha vida. Nunca mais. Sabe, irmãos? E a gente está dentro da igreja com a chama apagada. É perda de tempo. Porque quando Jeová vier na terra, se essa chama estiver apagada, vai acontecer como aquelas virgens, que a lamparina não tinha luz, não tinha combustível mais, e o noivo veio, e só foram as que estavam com as suas lamparinas acesas. Então, irmãos e irmãs, mantemos a nossa vela, sabe, a nossa vida acesa. E não adianta você, sabe, representar, porque é um Deus vivo aqui, que os olhos dele não é igual ao da irmã Miriam. Os olhos da irmã Miriam vê o meu lindo aqui com a camiseta preta, a calça jeans, vê a minha linda aqui, mas Jeová olha lá dentro. Olha lá dentro, aí fala assim, olha, o coração do meu filho está assim, o coração da minha filha está assim. Por isso que é bom servir esse Deus. Esse Deus não é igual àquele que está lá fora, não. Esse Deus, ele é de verdade. E há vidas aqui que o Senhor hoje está falando assim, olha, eu estou falando mais uma vez para ti. Não vou mudar a minha fala. Sabe aquela coisa que você, peraí, eu vou ver se é Deus mesmo que está falando comigo. Aí você vai lá, uma pessoa talvez que nunca te viu, aí chega para você e fala assim, interessante, eu estou olhando para você e Deus está falando assim, 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 assim. Deus não muda a fala dele. Então hoje, Deus está falando para alguém assim, olha, eu não mudo a minha fala. Aquilo que eu falei contigo já há algum tempo, eu não vou mudar essa fala. Então creia nisso. Não perca seu tempo. Irmãos, esse caminho do Evangelho, essa igreja caminho do Evangelho, há um mistério muito grande nela, sabe? Muito grande. Quando eu entrei por esse lugar, eu comecei a conhecer o verdadeiro Evangelho. Aí você vai falar, poxa, irmã Miriam, desde 12 anos, eu tenho 67 anos, então pode fazer as contas aí. É muito tempo. E aí você deparar com uma igreja, e aqui nessa igreja, Jeová começar a trabalhar e falar de uma outra forma com você, de trazer a essência para a tua vida, tirar você do comodismo, tirar, sabe, daquele lugar que você estava muito bem apoiada, e aí ele fala, não, agora acabou. E vocês sabem como é que eu entrei nesse lugar, vocês sabem. E hoje vê uma mudança radical na minha vida, irmãos. E eu louvo a Deus pela vida, sabe, de cada um de vocês. Pela vida da pastora Dani, que foi uma pessoa que me abraçou. E eu nunca recebi um abraço igual o dela, sabe? Eu não sei se as irmãs já receberam o abraço da Dani. Parece que ela está entrando dentro da gente, não é? É assim mesmo, é o mistério de Deus com ela. Ela entrou, sabe, aqui dentro, e eu mantenho aquele abraço aqui dentro de mim muito forte. Aí vem a pastora Jaqueline, que é outra bênção na minha vida.
E cada uma de vocês tem um espaçozinho aqui dentro, tá? Cada uma de vocês. E vocês podem acreditar, aquilo que o papai falar, a irmã Miriam não vai omitir. A irmã Miriam vai falar a verdade com vocês, tá? Creia nisso, receba essa palavra. Receba essa palavra. Talvez é um momento de reflexão para nós, sabe? Talvez é uma palavra que você não está pulando, não está gritando, mas o Espírito Santo de Deus está falando com cada um de nós de uma maneira muito, muito fácil de entender. Não tem como você falar, eu não entendi. Aí o Espírito Santo vai falar, você entendeu muito bem o que eu estava falando naquele lugar. Creia nisso.